Boa tarde, irmãos. A paz, aqui é o Pastor Miro. Eu tô vindo hoje para contar um testemunho para vocês do que aconteceu comigo e eu espero que esse testemunho ele venha a fortalecer a fé dos irmãos, né? E fazer com que os irmãos eles possam manter a sua esperança sempre em Deus, né? E na palavra do Senhor, que a gente pode ter certeza que ela é uma palavra que é imutável, né? E que ela não tem vencimento, ela não tem prazo de validade, ela continua sendo a mesma, ontem, hoje e para sempre, tá bom? Então acontece que eu estava 15 dias passando por um processo de enfermidade, eu estava com muita cólica, cálculo, né? Como se diz, pedra. Eu estava com uma pedra e ainda não sabia aonde que estava localizada essa pedra. Eu sei que há 15 dias atrás, no domingo, há 2 semanas atrás, eu comecei a me sentir mal, eu comecei a sentir algumas dores. Eu achava que era na bexiga e eu sentia muita vontade de ir ao banheiro. Aí quando ia, não conseguia urinar, não conseguia, sempre pouquinho, sabe? E tava estranho. E eu desconfiei que estava com uma infecção urinária. E eu fui ao médico, né? Fiz exame, né? A médica pediu um exame de urina e no exame não deu infecção nenhuma. A médica, por conta dos sintomas que eu passei, né? Ela falou: olha, muito provavelmente é uma infecção urinária, ainda não está aparecendo no exame da urina, né, que foi feito, mas eu já vou te receitar o antibiótico, você vai tomar esse antibiótico por 7 dias, e se em 2 dias não passar essa dor, você volta aqui. Ela me receitou um antibiótico. Eu comprei o antibiótico, comecei a tomar um antibiótico e ao mesmo tempo tomava remédio também para aliviar as cólicas, né? Aliviar a dor que eu estava sentindo. E fiquei fazendo isso durante uma semana. Não esperei 2 dias, como ela falou, né? Esperei 7 dias e as dores, na verdade, elas começaram a aumentar. E as dores elas começaram a irradiar, né? Ficaram do lado direito do abdômen, da barriga, do lado esquerdo, mas nunca nas costas, sempre na parte da frente. Até o dia que eu não estava aguentando, sentindo muita dor, eu fui de novo lá, no mesmo hospital, né? E pela graça de Deus eu peguei uma outra médica, a médica foi mais atenciosa comigo, ela me examinou, ela palpou, apertou, né? Perguntando exatamente onde que estava a dor. Aí ela, nessa ocasião, pediu exame de urina novamente, pediu exame de sangue, né? E pediu um raio-x também abdominal. Ela falou: só ultrassom que eu não posso pedir, mas eu vou fazer todos esses exames e já vai dar uma boa indicação, né? E no exame de urina que eu fiz, apareceu de fato que tinha um pouco de sangue na urina, né? E o meu nível de plaquetas do sangue estava bem baixo. E também com o aparecimento, tinha os cristais, né? Os cristais, eles estavam presentes na minha urina. Então ela, com todo esse diagnóstico, ela falou: olha, não parece ser nada no seu intestino, muito provavelmente é uma pedra, né? A gente só não sabe onde ela está localizada. Eu vou te medicar, porém você precisa ir buscar agora o postinho, né, da onde você mora e falar com o seu médico, porque ele vai ter que solicitar um ultrassom. Então eu vou te encaminhar e você vai ter que agora passar por esse processo, esperar esse ultrassom para saber aonde está essa pedra. E eu sei que ela me receitou remédios fortes, né? Ela me passou, chegou a me passar até Tramal, porque o dia que eu fui lá eu tava com muita dor. E Tramal, Buscopan, ibuprofeno, anti-inflamatório, um monte de coisa, sabe? E aí eu comecei a tomar os remédios, porque toda vez que passava o horário para vencer o horário do remédio, para tomar o remédio novamente, a dor ela voltava forte.
Então fiquei praticamente, nessas 2 semanas, uma semana praticamente quase passei na cama, porque sentia muita dor. Se eu ficava sentado, eu sentia muita dor, porque pressionava a barriga. Se eu ficava em pé durante um tempo, eu sentia dor, eu não conseguia, já começava a suar, já começava a sentir muita pressão na região abdominal. Eu estava com a minha barriga sentindo muita inflamação debaixo da costela direita até quase na minha virilha, do lado direito todinho, e tava desse jeito, né? E eu sabia que no postinho eu iria, eu fui no postinho para conversar com o médico, e o médico disse que iria agendar, né? Que eles iriam agendar o ultrassom, mas eu sei que essas coisas são demoradas, né? Então foi feito lá o encaminhamento, só que porém não foi nem agendado ainda esse ultrassom. Fato é que eu sempre orando e pedindo a Deus, acreditando, né, em que Deus ele poderia me curar, certo? Eu já vivenciei muitas e muitas curas, muitos milagres na parte de Deus, desde que a gente reconheceu Ele como nosso Senhor, né? E a gente começou a ter contato com esse Deus maravilhoso na nossa vida. Eu presenciei vários milagres aqui, né? Vários na minha vida. Milagre na vida da minha esposa, na parte de cura, na vida do meu filho, né? E, bom, resumindo, no dia de ontem, né, a gente teve o culto de Páscoa, e eu tava com muita dor na hora do culto, né? Eu tava assim aquela ansiedade, a ansiedade de estar adorando a Deus, né? Nesse dia tão especial de Páscoa. E teve no começo era um coral muito lindo, né? Na parte do louvor, assim. Então foi a parte do louvor ela foi muito muito extensa, muito gostosa, assim, a gente pôde adorar a Deus de uma maneira muito gostosa, uma entrega muito bacana, muito legal. E assim, era um dia também de Santa Ceia, né, da igreja. Só que a Santa Ceia, ela não foi ministrada no começo do culto, como normalmente na maioria dos cultos ela é ministrada logo depois do louvor, às vezes um pouquinho antes da palavra, então depende muito da organização, depende do pastor, depende de como é a organização do culto, mas de fato que ontem a Santa Ceia ela ficou para o final, né? E é como as coisas de Deus, assim, o melhor ele sempre deixa para o final, né? Então, no final, depois da palavra, o pastor ele começou a ministrar ali, falar algumas palavras com menção à Santa Ceia, né, com menção a esse ato, né, de lembrar daquilo que Jesus fez por nós, né, da entrega, do sacrifício dele. E nesse momento ele começou, quando ele disse que a gente apresentasse o pão, né, e o cálice, e ele começou a falar de cura do corpo físico. E nesse momento eu senti da parte de Deus algo muito forte, sabe? E me apeguei nisso, e falei, é agora, né? É agora que eu vou me agarrar, eu vou pedir, eu vou clamar a Deus pela minha cura, e Ele vai me atender, porque eu já tinha sentido que a minha cura, ela ia vir da parte de Deus, ela não ia vir do homem, sabe? Porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Às vezes o tempo do homem é antes, né? O homem quer as coisas para agora, né? E às vezes o tempo de Deus é antes. Então, assim, a gente nunca sabe se a Deus ele, às vezes a gente acha que ele chega adiantado, às vezes a gente acha que ele chega atrasado, mas não, ele sempre chega no tempo certo. E eu sei que eu acreditei naquele momento e eu fechei meus olhos, né? E comecei a pedir a Deus.
falei, eu creio, Senhor, eu creio, né? E eu comecei a comer, na hora que o pastor falou, né? Comam do pão e bebam do cálice. Eu comecei a comer aquele pão, e beber o suco de uva representando o vinho. E eu comecei a introspectar em mim, assim, com esse pão e com esse vinho simbólico, eu vou ser curado. Esse é o sangue de Jesus e esse é o corpo de Jesus, esse é o corpo de Cristo. Né? E eu comecei a introspectar isso na minha mente e o meu corpo começou a vibrar, sabe? E eu comecei a... Eu sei que eu sentei, eu sentei, eu encostei na parede e eu comecei a ser tomado ali pelo Espírito Santo e sim, sei que foi algo muito lindo, algo foi muito forte, sabe? Eu senti Deus falando comigo, colocar as suas mãos sobre a sua barriga. Eu coloquei as minhas duas mãos, né, sobre o meu abdômen e comecei a tocar. E onde eu tocava, aquecia muito, 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 né? Eu senti muito o meu abdômen, minha barriga esquentar demais, demais, demais. E eu senti, em um determinado, a minha barriga ficando muito dura, muito, muito enrijecida, sabe? Muito, muito dura. E naquele momento eu comecei já falando em línguas estranhas e tomado ali pelo Espírito Santo eu me entreguei e eu acreditei, eu falei, eu sei que Deus está me curando agora, eu sei que Deus está me tocando agora, eu só vou receber porque eu creio nesse Deus maravilhoso, que um Deus que cura através do sobrenatural, com o toque das suas mãos, sem precisar de intervenção, sem precisar de cirurgia, sem precisar de remédio. É nesse Deus que eu creio, sabe? E ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso por mim. Ele não tem obrigação, né, de nos curar, ele não tem obrigação de nada, mas ele faz por amor. E ele faz quando a gente crê, né? Que nem ele disse para Jairo, não temas, crê somente, né? E foi o que eu fiz ontem. Eu acreditei que era naquele momento que Deus ele que ela é capaz de fazer o milagre. Eu não tinha nenhuma dúvida, né? A gente sempre fica na dúvida, será que vai ser agora? Será que Deus quer isso? Mas não depende tanto dele, depende mais de nós, depende da nossa vontade, depende da nossa fé. Né? E como se naquele momento ele estivesse me dizendo, o que queres que eu te faça? E eu disse, eu quero ser curado, Senhor. Então ele me falou, só crê. E eu acreditei. Né? E isso foi no final do culto, o culto terminou e eu continuei ali, sentado, falando em línguas, sentindo minha barriga muito dura, meu corpo todo quente, sabe? E assim que terminou, eu, eu só abracei minha esposa e chorei e não falei nada para ela. Ela, claro, ela sentiu, ela durante esse mover, ela também colocou a mão sobre a minha barriga e ela também sentiu Deus falando com ela. Mas de fato que quando terminou o culto eu fui tomar um banho, né? E quando eu tava no banho, eu senti, escutei, tive a certeza nitidamente, Deus falando comigo, só o pó, só tem pó, beba bastante água. E eu chamei a minha esposa, no banheiro e falei, amor, eu tô curado. Deus, ele me curou, Deus quebrou o que tinha dentro de mim. E eu ainda disse mais para ela, eu falei, eu tenho certeza. Essa pedra, ela estava na vesícula, que era bem aqui, a dor era bem embaixo da minha costela, do lado direito, né? Aonde fica a vesícula, e foi ali que Deus despedaçou a pedra, o que é que tinha, essa enfermidade que tinha dentro de mim, e não resta mais nada, só resta o pó. Agora é tomar bastante água e agradecer a Deus, e agradecer pelo milagre, e agradecer por mais uma vez Ele estar cuidando da gente, mais uma vez Ele
não permitir, né, que a enfermidade se prolongasse, sabe? Como diz a palavra, né, pelas suas pisaduras nós somos curados. Nós somos curados, nós não vamos ser, nós fomos curados no dia do sacrifício de Jesus. Eu tomei posse disso. E aconteceu que realmente eu fiquei ainda com minha barriga enrijecida ainda durante algumas horas. Eu sei que depois do banho a gente ainda ficou aqui conversando em família, brincando e sabe, eu não senti mais nada, eu não senti mais nada, não senti mais dor, eu não senti mais desconforto, eu não senti mais cólica, eu não senti mais pontada, eu não tomei mais remédio, eu tô livre, eu tô liberto, né, dessa enfermidade que me acometeu durante 2 semanas, porque Deus ele é maravilhoso, Deus ele é maravilhoso, Deus ele atende a oração do justo, Deus ele se importa com a gente, Deus ele nos ama de uma maneira assim incompreensível, sabe? De uma maneira tão especial, tão maravilhosa que não tem palavras para descrever. É só para quem crê, só para quem sente, só para quem vive isso, sabe? O nosso Deus, ele não é um Deus de pedra, ele não é um Deus de madeira, não é um Deus de cera, não é um Deus de uma imagem. Ele é um Deus vivo, né? E seu nome é Jesus. E somente por ele. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então eu só queria trazer esse testemunho hoje para te encorajar, para você começar essa semana com o pé direito, né? Como diz o ditado popular, com o pé direito aí e com muita fé, com muita esperança. E nunca desista de estar orando por aquilo que você precisa, né? Ou por aquelas pessoas que precisam, seja por uma cura para você, ou seja para alguém que você está vendo que está passando por alguma enfermidade. Acredite, continue acreditando, porque hoje a gente vive um tempo de tanta frieza espiritual. As pessoas elas não acreditam mais nesse Deus que cura instantaneamente, que cura imediatamente. Elas ficam esperando sempre que a cura venha através do médico, que venha através do remédio, que venha através da cirurgia. Elas precisam disso, sabe? Elas precisam ir até o último estágio para acreditar, foi Deus que usou o médico, foi Deus que tocou naquele dia da cirurgia, foi Deus que, sim, Deus opera também dessa forma, mas por que você não precisa, por que você não pode acreditar que Deus também é o Deus do sobrenatural? Que Deus também é o Deus que vai te tocar e somente com o toque da mão dele, ele vai te curar instantaneamente. Por que você não crê no Deus dessa forma? Porque ele também é assim. Ele também é. Ele é um Deus que ressuscita mortos, o que dirá curar uma doença qualquer, né? Foi um cálculo renal, um cálculo uma pedra na vesícula, mas poderia ter sido um câncer, poderia ter sido qualquer doença, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pede, né? O que a gente pensa, se quer vem na nossa mente ou no nosso coração. É isso que Deus ele é capaz de fazer. Eu creio nesse Deus. Há 7 anos eu sirvo esse Deus e eu continuo acreditando desde o primeiro dia da mesma forma que o poder dele não mudou. Ele não deixou de fazer os milagres que ele fazia na época dos apóstolos, né? Na época do seu ministério, e ele continua fazendo todos os dias, todos os dias. Então você quer receber o teu milagre? Busque a Deus, mas busca verdadeiramente com o teu coração. Se entrega totalmente a Ele, sabe? De uma maneira completa. Fala, Senhor, eu não sei por que eu estou acometido dessa enfermidade. Que seja pelo meu pecado, que seja pelo motivo que for, que seja porque Satanás tentou me colocar numa cama, seja por qual motivo for, seja
para a tua glória, Senhor, que seja um testemunho que venha trazer fé para as pessoas, um testemunho de cura, sabe? E eu não canso de viver isso. Eu não canso de viver isso, porque a minha maior alegria, a minha maior fortuna que eu tenho, a maior riqueza minha e da minha família é a presença de Deus, é estar na presença de Deus. Eu falo para minha esposa que, amor, a gente pode perder tudo. A gente pode perder casa, a gente pode perder carro, a gente pode perder bens materiais, dinheiro, a gente pode perder tudo, a gente só não pode perder a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo que habita em nós. É só isso que a gente não pode perder. Então é isso que a gente precisa dar valor, a presença dele, sabe? O relacionamento com ele, viver com ele todos os dias. Porque ele é um Deus de perto, né? Como diz o louvor, ele é um Deus de perto, ele não é um Deus de longe. Isso é a maior verdade. É a maior verdade. Ele caminha com a gente todos os dias. Ele toca, ele cura, ele salva, ele purifica, ele santifica, tá? Então consagre a Deus todas as coisas que você fizer, consagra o teu dia, consagra a tua semana, consagra a tua família, consagra a tua vida, o teu trabalho, as tuas finanças, a tua saúde, consagra tudo a Deus. Consagra tudo a Deus e põe tudo nas mãos dele. Não significa que você vai ficar de braços cruzados sem fazer nada. Você vai fazer a tua parte, mas deixa que a parte dele ele faz. E a parte dele é fazer aquilo que é impossível, né, aos olhos dos homens, porque para Deus não tem impossível. O que a gente acha que é impossível para Deus não é nada, porque ele criou todas as coisas a partir do nada. Do nada tudo se fez. Então esse é o nosso Deus. É um Deus que pode todas as coisas. É um Deus todo-poderoso. Tá bom? Eu queria vir deixar esse testemunho aqui e que Deus possa abençoar muito a tua vida em nome de Jesus e que o Espírito Santo venha a estar tocando. Se você também é uma dessas pessoas que precisa de uma cura física, mental, espiritual, seja qual for a área que você precisa de um toque do Senhor, um toque do Espírito Santo, que Ele venha estar te tocando agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E seja grato a Ele, agradeça todos os dias pelo dom da vida, por poder abrir os seus olhos, por poder se levantar, por poder fazer algo. Seja grato, grato pelo aquilo que você tem. Se você acha que você tem pouco, agradeça. Se você acha que você tem muito, agradeça também, tá? É isso que eu esperava, começar essa semana fazendo isso, com muita gratidão dentro do meu coração, por tudo aquilo que Deus tem sido para mim e para minha família. E eu espero que isso também seja lindo, seja maravilhoso para você também. Basta você acreditar. Amém? Que Deus abençoe muito sua casa, sua família, em nome de Jesus. Graça e paz.